Queridos, a nossa lição de número 7, escrita pelo pastor José Gonçalves. Eu quero parabenizar o pastor José Gonçalves. Esse mês ele fez aniversário. É um exímio escritor, é um homem de Deus consagrado. Pastor José Gonçalves é um amigo, pastoreia a Assembleia de Deus ali em Água Branca, não é isso? Lá no Piauí. Pastor José Gonçalves, parabéns pelo seu dia. E aí eu quero deixar para você o Salmo 91:16. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus continue com você, com o Senhor, abençoando sua vida, seu ministério, sua esposa e a igreja que o Senhor pastoreia. Louvamos a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, o ministério da igreja. Ponto 1, o ministério sacerdotal do crente. Ponto 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. E, por fim, as qualificações para o ministério. Lembrando quem está conosco recentemente, primeiramente a gente faz a leitura do texto, depois é que a gente vai explorar a lição, porque o nosso objetivo primeiro é a Bíblia, não é isso? A palavra de Deus. Então, nós temos aqui o texto que foi escolhido, nossos apontamentos para consubstanciar a nossa lição, ok? E aqui nós temos ao lado o apontamento ou os apontamentos desse livro, ok? É muita coisa, é muita coisa. Aqui a gente prepara muita coisa para trazer uma lição consubstanciada a todos. Vamos lá? O tema da lição já está aí. O ministério da igreja. Vamos à verdade prática e o texto áureo. Texto áureo, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Muito bem, esse verbo deu é o verbo conceder, e quem está dando aí é o Senhor Jesus. Nós iremos tratar isso, mas deixando claro que a liderança da igreja é uma liderança espiritual. Ela não é fruto de um esforço humano, ela não é originária de um concílio. A igreja, ela recebe a liderança, porque quem vai liderar as coisas de Deus não vai liderar um departamento de ciências sociais, não vai liderar um departamento de física e nem de filosofia. Vai tratar com coisas de Deus. E só quem pode tratar com coisas de Deus é aquele que Deus dá. Não é isso? Nós podemos observar que nós temos na Bíblia, lá em Êxodo 31 e também no 35, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés que ele deveria colocar quem mexesse com ouro, com prata, com pedra, com ferro, e Deus escolheu Bezalel, Oliabe, e a Bíblia diz, e o enchi. Vamos ver isso aí? 31, vamos lá? E o enchi. Olha aí, isso é muito importante para que você comece a entender. Nós estamos falando da natureza da igreja. Olha como é que diz. E eis que tenho posto, é o 6. Eis que tenho posto com ele a... Mas começa do primeiro mesmo. O 3. Vai. Primeiro, né? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Olha, quem chama é Deus, não foi Moisés. Eis que eu tenho chamado. Na obra de Deus não tem esse negócio de coleguismo, não tem esse negócio de amizade para colocar. Quem sabe a necessidade da igreja, quem é? Deus. É Deus. Quem é que sabe a necessidade da obra? Deus. É Deus. Então, por isso que ele é quem chama. O verbo cará no hebraico é isso, é chamar. E Deus é quem chama, não é o homem quem chama. É por isso que presidente de convenção, pastor de igreja, líder de vocais, líder de mocidade, precisa orar primeiramente e dizer, quem é, Senhor? Porque às vezes eu posso escolher porque ele tem muita titulação, porque ele tem muitos dotes, mas essa escolha ela não vem assim. Quando nós lemos 1 Samuel 16, a Bíblia diz que até o Samuel, que ele queria escolher pela aparência, e isso foi reprovado por Deus, porque o homem só vê o que está do lado de onde? Do lado de fora. E Deus vê o que está do lado de quem? Então a melhor coisa para uma igreja é um pastor que é fruto da oração para ele estar ali.
É um líder que é fruto de orar, porque se você for só pela aparência, só pela beleza, só pelo título, não vai dar certo. Saul tinha tamanho, mas não conseguiu matar Golias. A questão não é o tamanho, a questão não é o teu dote, a questão é saber se Deus é contigo. É por isso que a Bíblia diz, Deus chamou, não é? Vai lá. Eis que eu tenho chamado por Falei. nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Pastor Wagner, esse homem aí já era um artesão. Ele já tinha as qualificações, mas ele tinha as qualificações para trabalhar lá fora. Para trabalhar com aquilo que era Deus que estava dando a planta. Aí Deus disse, eu vou encher ele do meu. Aqui é diferente. É diferente. Depois vocês podem ler esse capítulo todo e vocês vão perceber isso, ok? Então a verdade prática, ela está mostrando que Deus é quem dá. Vamos lá. Aliás, o texto áureo. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então nós temos, coloca aqui para ficar bem importante para os irmãos, algumas classificações que se coloca dons gerais, dons espirituais e dons ministeriais, ok? Dons gerais, Romanos 12. Dons gerais, Romanos 12, vamos lá. Dons espirituais, 1 Coríntios 12. E dons ministeriais, Efésios 4, 11, 12. Muito bem. Nós estamos colocando para eu dizer algo muito importante para os senhores e as senhoras. Ok? Muito bem. Muito bem, obrigado, pastor. Vamos lá. Vamos aqui, Caio. Dons gerais, porque leia de novo aí a verdade prática. Olha o que diz a verdade prática. Os dons ministeriais foram... Os dons ministeriais. Aqui é Efésios 4:11. Esses dons ministeriais, nós podemos dizer que foi substituído, era aquele ministério profético do Velho Testamento. Todos foram substituídos pelos dons ministeriais, ok? É muito importante isso aqui, eu vou já falar sobre isso. Dons espirituais, chamado também de sobrenaturais, são aqueles dons como, por exemplo, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito, dons de curar, dons da fé. E aí você tem dons gerais, que alguns dizem, alguns quando citam Romanos 12, vê bem aí 7, 8, só para a gente compreender isso aqui, ok? Bora para cá, bota para cá, vamos lá. Eu quero dizer uma verdade já para todo o Brasil. Vamos lá. 7, 8. Se é ministério... Pode ler, começa antes. 6, né? Isso. De modo que, tendo diferentes dons... Tendo diferentes dons... Segundo a graça que Preste nos bem é dada. atenção. Não confunda essa graça aí. Aí não é graça salvadora. Aí é graça de favor. Sim. Os dons não vêm a nós pelos nossos méritos. Os dons vêm a nós através do quê? Da graça. Então não se arrogue na igreja. Ninguém pode se arrogar na igreja, porque na igreja tudo que nós temos vem de quem? Deus. Vem de Deus. E vem de Deus mediante o quê? A graça. 1 Coríntios 15:10, Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou o que eu sou. Então não venha para cá dar uma de bambambam aqui no púlpito, ou dar uma de bambambam lá no meio do povo, se arrogando, dizendo, eu sou assim, Deus foi com minha cara. A graça de Deus é com todos. E esses dons aqui, que são chamados de dádivas, presentes, não é porque merecemos, é porque o Senhor sabe a quem o Espírito vai repartir para a necessidade do quem? Do corpo. Olha para cá, olha para cá. Tem um bocado de gente que me assiste, e tem uns aí que gostam de querer interpretar mal o que a gente fala, porque às vezes não assiste a mensagem toda. Tem um recorte que o pessoal faz aí, e eu agradeço a todos que fazem. Mas antes de você postar algo, vá ler e vá ouvir todinho o que eu estou falando. Porque eu sou pentecostal. Tu está filmando, Caio? Bota para cá. Eu sou pentecostal, mas eu não sou pentecostal fanático. Eu não sou pentecostal aleatório e nem sou pentecostal de pula-pula.
Eu sou pentecostal baseado na palavra de Deus. Eu sei que Deus pode usar alguém com a profecia preditiva, sim ou não? Ele usou Ágabo, não é assim? Ele usou Ágabo, ele usou alguns homens no Novo Testamento para fazerem profecias Só que a profecia que dirige a igreja... Tu está filmando? A profecia que dirige a igreja não é profecia que uma irmã se levanta na igreja e fala para uma pessoa. Não é a profecia que uma irmã se levanta de madrugada e diz, vai pegar fogo no Brasil. Não é isso que dirige. Vocês podem parar com essa palhaçada. Quando eu falo aqui a verdade, eu estou dizendo é o seguinte... Deus pode num trabalho Deus já usou pessoas para mim assim, pastor Wagner, pastor Luiz. Deus já usou pessoas para mim assim. Eu estou num lugar e alguém diz, olha, Deus vai fazer isso na sua vida. Eu sei que Deus faz isso ou não faz? Mas a minha vida não é dirigida por isso. A minha vida é dirigida através do quê? Da palavra de Deus. Quem é que nega os dons? Nós não estamos negando os dons. Nós estamos negando a arrogância que alguém tem para com os dons. Para com os dons. Então, dons gerais, que alguns falam de dons de serviço, olha como eram os dons. Vai lá, prossiga. De modo que, tendo diferentes dons, Isso. segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Segundo a medida da fé. Agora deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Seja segundo a medida do quê? Vocês sabiam que fé, envolve conhecimento? Vocês sabiam que essa palavra fé envolve doutrina? Quando alguém vai ser usado por Deus, ele só vai ser usado por Deus porque ele conhece a Deus e conhece o quê? A palavra. É por isso que a Bíblia diz, seja segundo a fé. E essa fé aqui, a fé está aliada com conhecimento. Para se combater um erro teológico ou um erro doutrinário, você tem que ter a fé e tem que ter o quê? O conhecimento. Se não tiver os dois, você não vai derrotar. Se você, digamos, você só tem a fé e não conhece um versículo da Bíblia, tu vai derrotar o quê? Você vai debater o quê? Você vai defender o quê? Porque quando você olha para Paulo ele vai fazer defesa do Evangelho, mas ele faz defesa do Cristo que ele conhecia. Pegue Atos 17, Paulo pregando em Atenas. Paulo cita poetas, Paulo cita história, Paulo cita teologia, transcendência, ele fala de tudo. Ele fala até de ressurreição, mas ele conhecia para quem ele estava falando. Ele disse, o Deus que fez os céus e a terra. Então aqui não é meninice, não é fanatismo. Então a fé, ela envolve conhecimento. É por isso que quando você vai para Romanos 10, 17, a Bíblia diz, a fé vem pelo... Ouvir o quê? Ouvir o quê? Então a fé é construída através do quê? Pronto. A fé nossa é uma fé construída na palavra. Toda fé sem palavra é subjetividade humana. Então, se eu vou ser usado pelos dons, é na medida da fé. Não é uma coisa tua, não é da tua cabeça, não é da tua invencionice. E aí os dons gerais, se é profecia, seja em profetizar. Se é ministério, seja em ministrar. Seja em ministrar serviços. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Esse ensino aqui não é o mesmo nível do ministério pastoral. É aquele irmão, é aquela irmã que Deus usa, que tem sempre uma palavra de sabedoria, de ensinamento, de encorajamento. O que mais aí? Se é o que exorta, use esse dom em exortar. Paracaleu, exortar aí não é andar brigando com ninguém, é chamar para o lado. Sim. É dar uma palavra, rapaz, eu vim aqui para te trazer uma palavra de Deus. Vai lá. O que reparte, façam com liberalidade. Até fazer doações só faz quem conhece a Cristo e a Bíblia. Doações, se o pastor ficar obrigando o crente a doar, não vai funcionar, porque a doação é uma ação do Espírito. Porque quem vai doar é porque conhece o dono da obra. É um ato de gratidão. E essa gratidão é porque você conhece quem é que te dá. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus. Essa é a fé verdadeira.
Se você pegar capítulo 18 de 1 Reis, por que Elias zombou dos profetas de Baal? Porque ali era uma fé alienada. Ele diz, clama mais alto, talvez ele esteja dormindo. Fale mais, talvez ele esteja viajando. Agora Elias disse assim, venham para cá que eu vou mostrar quem é Deus em Israel. Essa é a fé que nós temos. Então, essa verdade prática, ela é maravilhosa. Aí você tem os dons, vamos lá, digam bem forte aí todos. Dons gerais, dons espirituais e dons ministeriais. Veja que esses dons espirituais, aqui você tem para serviços gerais. E o que acontece? Vamos lá. Algumas pessoas dizem que aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo podem ter os dons gerais. Já para os dons sobrenaturais, que são mais profundos, palavra do conhecimento, sabedoria, interpretação, variedade de línguas, eles dizem que precisa ser batizado com o Espírito Santo. E aqui nós temos o que? Os dons ministeriais. E aí vocês podem analisar que quando você olha para 1 Coríntios 12, a Bíblia diz assim, que o Espírito dá para cada um no corpo como ele quer. Agora, no capítulo 4, não é assim. Aqui, o Espírito dá. Aqui, Deus está dando homens para a igreja. Lá no 12, é o Espírito Santo dando dons para atuar no corpo. E aqui, é Deus dando homens como dons. Veja que aqui em 1 Coríntios, é o Espírito Santo dando dons para os homens. E no capítulo 4, é Deus dando homens como dons. Gente, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, né? Então você precisa compreender isso. Homens como dons e homens que recebem dons. Eles tinham dons. Mas quem vai dar esses homens como dons, quem é? É o Deus. Por isso que ele diz, a uns, pois, Deus. Deus é quem coloca, Deus é quem põe, Deus é quem bota. Vamos lá? Texto bíblico agora. 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Muito bem. É muito importante que nós, quando lemos o capítulo 4 de Efésios, ele tem 4 estruturas. 4. Em primeiro lugar, o caminhar digno da igreja. Essa é a primeira estrutura. O Senhor Deus, ele diz que ele chama a igreja, e a igreja tem que ter um caminhar digno. Olha o verso primeiro, vamos lá, olha como é que diz aí. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que andeis como é digno da vossa vocação. O cristão tem agora uma vocação espiritual. Então ele tem que andar de acordo com essa vocação. Olha como é que você vai entender. Porque se você pegar só essa parte aqui, do 4, 11 a 16, você não vai entender. Paulo está dizendo que a igreja foi chamada e que o Senhor deu a ela uma vocação. E agora ela tem que saber andar conforme essa vocação. Ela tem que saber andar conforme essa vocação. Me vê o 3. Olha o verso 3, vamos lá. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muito bem. Quando você vai... Vamos ler o 1:3 lá do capítulo. Primeiro, 1:3, vai lá. 1:3. Isso. Bendito Deus... Isso, pode ler.
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pronto. Então aí você tem a vocação espírito, ou seja, o Senhor chamou a igreja, colocou ela nas regiões celestiais e deu as riquezas espírito. Agora ele está dizendo, vocês têm como andar digna. Ou seja, por que a igreja tem que andar dignamente? Ela tem que andar dignamente para receber alguma coisa de Deus? Por quê? Porque ela foi chamada, mas por que também? Porque ela já recebeu, ele não já abençoou ela? Então se ele já abençoou ela é quem tem que ter um andar o que agora? Digno. A igreja não anda de modo digno para Deus dar bênção para ela. Vocês entenderam? Ou seja, nós não nos tornamos cristãos sendo cristãos, nós somos cristãos, por isso vivemos como cristãos. E o grande problema da igreja hoje é que tem crente que quer se tornar digno para poder receber de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para Deus me abençoar. É assim que Paulo está ensinando? Não. Paulo está dizendo que aquele que ele chamou, rapaz, é linda a Bíblia, meus irmãos. Aquele que ele chamou, aquele que ele vocacionou, aquele que já vive na região celestial, tem um andar digno. O teu andar é digno, não é porque o pastor bota para cá. O teu andar é digno, não é porque o pastor quer. O teu andar é digno, não é porque você vai ser abençoado. O teu andar é digno, não é para tu merecer algo. O teu andar é digno porque Deus já te abençoou. E como ele te abençoou, como foi que Deus abençoou? Colocou eles nas regiões celestiais. E agora, como ele está numa região celestial, a vocação dele é espiritual. E se é uma vocação espiritual, ele vai andar como mundano? Ele vai andar como pecador? Ele vai andar como malandro? Não, ele vai andar um andar digno da vossa vocação. É linda a Bíblia. Vamos ver aí, 2 Timóteo 1,9, se não me foge a memória. A essência, ela precede aqui a verdade. Porque primeiro Deus coloca as riquezas espirituais. Entendeu? Não é apenas o ter, é o ser primeiro. Esse ser é que me torna cristão. Por que eu sou um cristão digno? É porque eu já vivo na realidade espiritual. Meu Deus do céu, por que o povo não entende isso? Como é que diz? Você já é, você não vai ser. Você entendeu? Você já é. Você não se torna, você é. Eu não me torno cristão sendo um cristão. Eu já sou cristão porque Jesus me transformou. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. É nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Como é que diz? Que nos salvou. É passado. Que nos salvou. Vai. E chamou com uma santa vocação. Meu Deus. Meu Deus. Então, preste bem atenção. Ele nos salvou e nos chamou com a santa vocação. A vocação da igreja é política? Não. A vocação da igreja é poder? Não. A vocação da igreja é riqueza? Não. A vocação da igreja é fama? Não. A vocação da igreja é nome? Não. A vocação da igreja é rádio? Não. A vocação da igreja é TV? Não. Qual é a vocação da igreja? É o céu. É a vida com Deus. Fostes chamados para a salvação. Aí observem bem que Paulo, ele começa dizendo que nós temos que andar como um andar digno do quê? Da nossa? Se eu tenho um chamado espiritual de Deus, a vocação é dele. E o meu andar agora é conforme ele. Aí observem bem. Aí como é que ele diz no 2? Verso 2 do capítulo 4. Olha aí. Com toda a humildade e mansidão. Sim. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É amor. Mantendo. Procurando guardar a unidade do Espírito. Veja bem, guardar. A igreja não cria unidade. Esse negócio diz, pega na mão do teu irmão, faça uma unidade. Não existe essa. A unidade quem faz é o Espírito Santo através do chamado espiritual. E ainda tem mais. O Espírito Santo ele coloca, olha para cá,
olha para cá. Quando você vê na igreja um crente rebelde, um crente que não é humilde, essa palavra humilde aí é simplicidade, não é? Tem aí simplicidade, o que mais? Humildade e mansidão, lá vai. Ele está mostrando que agora, como a tua vocação é espiritual, é o céu, tu sabe quem é grande, tu sabe quem é que tem o poder, tu sabes quem é que domina, então você é humilde. Como é que tu quer ser grande aqui que tu não fez nada? Quem fez tudo foi Jesus. Então quem faz agora, ele vai te colocar dentro de uma vocação que tu vai ter humildade e e longanimidade. Observem que ele até diz, mantendo a unidade. Igreja não cria unidade. Pastor não cria unidade. Quem é que cria a unidade? É o Espírito Santo. Então, quem forma tudo isso, porque para mim chegar aqui, quem forma tudo isso é o Espírito? É o Espírito Santo. Aí, como eu tenho essa vocação, o meu andar, eu não vou para a igreja, bota para cá, Caio. Eu não vou para a igreja para me receber presentes. Eu não vou para a igreja para me receber uma profecia para o meu ego. Eu não vou para a igreja para me receber uma palavra dizendo que eu vou ser grande. Eu vou para a igreja com um andar digno da minha vocação. E qual é a minha vocação? Chamados para a salvação. Essa é a vocação. Sabe qual é o maior problema das igrejas hoje no Brasil? É que nós estamos lotando o templo e cada crente que vai para o templo é dizendo, Deus tem que me dar isso. Deus tem que fazer isso pela minha vida. Deus tem que me abençoar nesse congresso. Você está contrariando tudo. Você tem que ter um andar digno da sua vocação. E a vocação é espiritual. Se ele já te chamou, então pronto. Então quando você atenta para isso aqui, ok? Atenta para isso. Aí agora é que ele vai pegar dons e vai dar para quem? Para a igreja. Porque se Jesus pegasse dons e desse para uma igreja desmantelada, não ia prestar para nada. Ele vai dar dons para quem entende a vocação espiritual. Os senhores compreenderam agora? Aí você tem do 1 até o... Começa lá do qual? Essa perícope aí. Vamos lá. 11 a 16, não é isso? 11 a 16. 4, 11 a 16. Então você tem do 1 até o 10. O apóstolo São Paulo mostrando o trabalhar espiritual que Deus fez na igreja. Olha que tipo de membro ele vai botar na igreja. Humilde, manso, longânimo, já unido. É assim ou não é? Unido, o que mais? Tem aí tudinho. Que sabe suportar os outros e que luta para manter a unidade que foi criada por Deus. Aí agora, como ele criou tudo isso, aí ele vai dar dons à igreja. Rapaz, é coisa linda. Aí é que ele vai dar dons. Aí nós vamos entrar aqui. Dons para a igreja vem de onde? Dos céus. Por que vem dos céus? Porque só quem pode dar dons para a igreja, quem é? Porque quem foi que criou a igreja? Quem foi que mandou Jesus morrer pela igreja? Então, se ele foi quem morreu, quem é que pode dar liderança espiritual para a igreja? E a vocação da igreja qual é? É espiritual. Se é espiritual, a liderança não pode ser carnal. Como é que um carnal vai entender vocação espiritual? É por isso que dizem que quando o Paulo estava diante de Nero, o Nero disse assim, Paulo, nega essa tua fé, rejeita esse teu Cristo. Ele diz, eu te respeito até agora, mas não entre nesse terreno que tu não sabe nada desse terreno. Porque ele não sabia nada espiritual. Então, eu quero dizer aqui, não bote liderança carnal na frente da obra, não bote liderança que não sabe o que é vocação espiritual, que ela não vai prestar. Essa igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus, ela tem uma vocação espiritual, ela não pensa mais nas coisas da terra, ela pensa nas coisas. Então, como ela não pensa mais nas coisas da terra, a liderança dela tem que vir de onde? É por isso, olha para cá, pastor só presta se ele for fruto de oração. Vamos para a Bíblia. Samuel foi fruto do quê? Está lá no capítulo 1 e 2. Foi fruto de quê? De oração. Saul foi fruto de oração? Não.
não foi fruto de oração. Vocês entenderam? O que eu quero dizer aqui é que liderança, os 12 apóstolos foram frutos de quê? Do quê? De oração. Está lá em Marcos 3. E a Bíblia diz que Jesus passava a noite para escolher a liderança. Veja que se a igreja colocar apenas porque é bonitão, porque prega bem, porque fala bem, porque é importante, não vai prestar, porque ele não tem vocação espiritual. E aqui, observem bem, que nós colocamos aqui, que os dons para a igreja têm que vir do céu. Por isso que lá em Mateus 9, não é isso? 38, vê lá, rapidinho, vamos lá. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o dono da seara? Senhor. E a seara é o quê? Ela é grande, mas ela também é o quê? A seara é o quê? Que nós falamos agorinha. Ela é espírito. Então quem é o dono da seara? Nós temos que pedir pastor de onde? Ei, nós temos que pedir pastor de onde? É da forma dele. Pastor só presta. Bota para cá, Caio. Pastor só presta se ele for fruto de oração, como foi Samuel. Só presta se ele for buscado em oração. Porque a Bíblia diz que Lucas, está lá em Atos, ele não tem parte nesse ministério, porque ele é bandido, era bandido. Judas, hoje tem auxiliar pregando e é bandido ou não é? Tem aí na internet direto dizendo, a polícia acabou de prender um diácono, bandido. Acabou de prender um pastor, pedófilo. Tem ou não tem? São resultados da falta de oração. O grande problema da igreja, a igreja tem muito aparato, a igreja tem muita estrutura, a igreja tem muita teologia, a igreja tem muitos templos, a igreja tem muito projeto missionário, mas a igreja é pobre de orar, e a falta de oração é que está vindo esse mulambo para dentro da igreja. Está vindo esse mulambo para dentro da igreja, escandalizando o evangelho. É assim ou não é? Uma visão materialista, uma visão só de poder, só de dinheiro, só de política, só de fama, e não tem a vocação. Quem tem vocação espiritual é como Paulo, ele morre pelas obras de Deus, ele não pensa em outra coisa se não for no céu. Por isso que Charles Spurgeon dizia, se tu estás no ministério e ainda pensa em outra coisa, vá fazer outra coisa, porque quem é chamado para ministério, só vive o ministério. Oh, glória a Deus. Eita, meu pai. Aí é assim. Aí tem que vir do céu. Ele acabou de ler aí, rogai ao Senhor da seara. Essa daqui eu comecei a ler agora, porque todo ano eu leio uma Bíblia. Todo ano. Eu não digo quantas vezes eu li, não, mas todo ano eu leio uma Bíblia. Hein? Aí tu já leu, não já? Já leu, não já? Sim, mas agora eu quero é aqui números. É lá pelo 11. Vamos lá. Eu gosto da Bíblia, mas não gosto de conversinha, não. Aí o irmão já está me apontando. Pastor, já está com tanto minuto aqui. É assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. É lá no cargo. Ele diz, tu coloca um homem. Oh, é o 11. É o 11. Vai. Eita, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses que o levasse ao colo, como aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Só que não é isso aí, pastor Wagner. Eu estou querendo, já que eu acho aqui, essa daqui eu não marquei ainda, mas é Deuteronômio. E aí vocês podem observar claramente, deixa eu ver aqui, meu Deus. Muito bem. Aí a Bíblia diz claramente, mas eu vou achando aqui.
Daqui a pouco eu vou colocar que é a escolha de Josué, que Deus, Ele mesmo diz, coloca um homem, tu que é o conhecedor de todo espírito. Vamos lá, já que a gente acha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nós ficamos aqui. Quem é que manda os dons para a igreja? Deus. Aí ele diz, a uns pôs Deus na igreja. Então preste bem atenção. Quem manda os dons para a igreja é Deus. Ou seja, o ministério, você vê que aqui os crentes recebem dons. Em 1 Coríntios 12 os crentes recebem dons. Em Romanos 12 os dons gerais. Mas para liderar a igreja, Deus dá o quê? Dons ministeriais. Agora tem uma coisa interessante. Observem bem, vamos lá para Efésio. Prossegue lá a leitura. Corre lá, vamos lá. Bastidor. Sim. 4. É do que nós estamos lendo. Deus deu a uns, pois Deus. Vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Isso. E outros para profetas. Muito bem. Pronto, bem. Aí ele deu um para apóstolo e outro para profetas. Vai, o que mais? E outros para evangelistas. E o que mais? E outros para pastores e doutores. Pronto, vem. Agora preste bem atenção. Quando você analisa, a Bíblia diz que antes dele dar, ele capturou aquilo que nos capturava. Ou seja, Jesus, para dominar a nossa vida, está lá em 2 Coríntios 10, 5, ele anulou o poder do pecado que estava em nós. Olha como isso aqui é interessante. Olha como isso aqui é importante. Hoje eu estou falando de ministério. Olha, se você bota no ministério um camarada que ele tem raiva, zanga, é burro, é cavalo, é jumento, é zangado, é brigador, ele não foi ainda, o poder do mal não foi anulado na vida dele. Deus só dá dons para a igreja quando ele anula o poder do mal. Vocês entenderam? Ou seja, lá no mundo, na ignorância, no pecado, você era rebelde, era desobediente, era imoral, beberrão. Mas quando Cristo te cativou, está lá no Salmo 68, né? Ele pegou, desceu, tomou cativo o cativeiro. A partir desse momento, Mateus, ele neutraliza o poder que atuava em nós. E qual era o poder? Da desobediência. E qual era o poder da maldade? E qual era o poder da idolatria? E qual era o poder da sensualidade, do mal? Jesus chega, entra em nós e ele anula esse poder. Quando ele anula, pastor Wagner, esse poder, que ele tira o mal da minha vida, que ele me transforma, é que ele vai me dar para... Ô, pastor Adalberto, Deus, bota para cá, Caio. Deus não dá bandido para a igreja, gente. Colossenses, não é isso? 1,13. Ele nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus não dá bandido para a igreja. Deus não dá pilantra para a igreja. Deus não dá pastor namorador para a igreja. Deus não dá pastor safado para a igreja. Ele dá dons que o poder do mal já foi o quê? Anulado. Antes de Paulo ser crente, Paulo participava de assassinato ou não? Sim. Aí depois que o Cristo entrou nele, ele ficou humilde, ele ficou santo e ele passou a ser o poder do mal, o Senhor anulou nele. Deus... como é que Deus vai dar um presente? Olha para cá. Deus vai dar um presente para a igreja e dá um bandidão. Deus vai dar um presente para a igreja e só dá um pastor que é só doido por política, doido por dinheiro. Não pode ver um prefeito que ele se derrete que nem gelo. Tem irmão que se zanga comigo. Mas eu fui chamado para pregar o evangelho. Homem de Deus que sabe o tamanho da visão que Deus deu para ele, nada no mundo arranca o tamanho da visão que Deus entregou para ele. Ele sabe a dignidade do seu ministério. Billy Graham se vendeu? Não, ele sabia a dignidade do seu ministério. Quem quiser se zangar, pode zangar, mas a palavra de Deus é essa. É a palavra de Deus. Deus, ele dá presentes. E os presentes que Deus vai dar para a igreja, ele só dá do nível de Paulo. Eita glória. Vamos mostrar esse presentão, vamos lá para Atos 20. Eita, presente. Irmão, já pensou uma igreja pegar um pastor desse? Vamos lá. Eita, rapaz, hoje aqui o negócio vai demorar, porque
o Espírito Santo só está botando coisa na minha mente. Eu estudo, e quando eu chego aqui, ele ainda diz, não, vou botar isso bem aqui para tu. Aí pronto, né? Vamos lá, aí, pastor Wagner, começa do verso 17. Vamos ver, começa do 19. Servindo... Peraí, esse aqui foi um pastorzão que Deus colocou para a igreja de Éfeso. Paulo ensinou, foi quase 3 anos lá, mais de 3 anos que ele passou em Éfeso. E essa igreja se tornou tão abençoada, tão pura, que lá em Apocalipse 2, ela colocava em prova os que se diziam ser judeu. Porque Paulo, pastor Adalberto, pastor Luiz, ensinou a igreja. Olha o presentão que Deus deu para a igreja. Vai. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Deus dá pastor como? Humilde. Deus coloca no ministério como? Humilde. Então Deus não dá pastor grandão. Se tiver um grandão, arrogante, não é presente do céu, é presente do inferno. Vai. E com muitas lágrimas. Aí ele gostava de chorar. Era um pastor chorão. Hoje tem lugar que a gente prega que o pastor está ali sentado, parece um delegado, não dá um glória a Deus. Vai, sem lágrimas. E tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Ele passava por cilada? Sim. Essas ciladas atrapalhavam ele? Não. Pronto. Irmão, vou deixar o ministério, é muita cilada, é muita crítica. Não é presente, é problema. Vai. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Parei, como é? Ele fazia o quê? Ensinava. Meu Deus, que presente. Hoje tem líder aí que para a gente ver ele, tem um monte de segurança ao redor dele. E esse daí andava era como? Nas casas publicamente. Casas. Esse método dos testemunhos de Jeová, o que eles fazem sair, eu li um teólogo que diz assim, eles já pegaram isso aqui há muito tempo dos pentecostais e de Paulo. Ele andava onde? De casa em casa. Era eu ou não era? E quem era que andava de casa em casa? Quem era que andava de casa em casa? Paulo. Hein? Era quem? Paulo. Vamos, diga vocês quem era? Paulo. Mas ele não era grande? Ele não era culto? Ele não era intelectual? Mas ele andava como? Casa em casa. A visão do céu dominou ele. Quando a visão do céu te domina, você esquece quem você é. Quando a visão do céu te domina, você sabe quem é grande, que você é só servo dele. Quando a visão do céu te domina, você tem amor pelas pessoas. Eita presente, irmão. Eita presente. Andava de casa. Vai, o que mais? Testificando tanto aos judeus como aos gregos. Para aí, ele evangelizava. Não. Irmão. Não, aí pronto. Aí por isso que aí o pastor Aziel não sou eu, não. Um dia desse eu vi um pastor dizendo, pregando, pastor não gera ovelha, ovelha gera, mas pastor é também o quê? Ovelha. Onde é que tu entrou se não foi no rebanho dele? E tudo só é no rebanho dele porque ele te botou, é ele quem te bota, mas tu é primeiro o quê? Ovelha. E tu também tem que fazer o quê? Testificar. Eita, rapaz. Vai, bota mais aí. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Pronto, aí tu segue mais lá na frente. Eu vou mostrar aqui. Eita, pastor, irmão, 24. Quando o pastor vem de Deus, para aí, vem de Deus, começa aí do 33. Olha quando é que o pastor vem de Deus. Olha o tanto de qualidade dele. Pastor, bota aí, Caio. Pastor que vem do céu. Lá vai. Pastor que vem do céu é humilde. Pastor que vem do céu gosta de evangelizar. Pastor que vem do céu prega toda a palavra de Deus, não é assim? O que é mais aí? Pastor que vem do céu gosta de chorar. É aí ou não é? Verdade. Pastor que vem do céu não cobiça nada de crente. Vai. De ninguém cobicei a prata, vai. Nem o ouro, nem a veste. Vai. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Sabe como é que você sabe que uma pessoa tem um ministério do céu? É quando ele se doa para os outros. E quanto menos ele é amado, ele continua amando mais. Isso é o sinal de que esse pastor veio de onde? Ele não veio do seminário de Princeton. Ele não veio do seminário do Dallas. Ele não veio do seminário batista ou presbiteriano assembleiano. Ele é um pastor que veio de onde? Do céu. Porque tem muito que tem essas titulações e é distante da igreja, a igreja nem vê ele. Eita Deus, tem muita coisa aqui. E o Caio já está dizendo ali. Pronto. Aí nós já falamos aqui, dons para membros e homens como? Está aí. A uns Deus na igreja, não é isso, pastor Wagner?
Ok? Então nós vamos lá. Vamos lá. Aí, vamos lá, prossegue. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, Sim. para a edificação do corpo de Cristo, Isso. até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A unidade do quê? Da fé. Lá vai. Corpo de Cristo com doutrina bíblica. E o que mais? E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Começa pelo verso 11. Só para você ter uma ideia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E o que mais? Querendo o aperfeiçoamento Leu dos 10, santos. o 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu Tá vendo? acima de todos os céus, esse. para cumprir todas as coisas. Pronto. E esses dois aqui, eles são dados segundo a ação da graça. Não é porque você é bom, não é porque você é bambambam, é porque Deus, pela sua graça. Então, quais foram os dons que Deus deu para a igreja? Vamos lá? Apóstolos. Vamos lá. Para aí, pastor. Cadê aqui o vermelho? Cadê o vermelho? Está aqui embaixo. Vou usar esse para destacar aqui. Primeiro, o quê? Apóstolo. Apóstolos no nominativo, apostelein no infinitivo, é o verbo enviar. Ok? Quando você usa essa palavra apóstolo, não era cargo. Era uma função com um chamado escolhido por Deus. E na aula passada nós falamos aqui que a igreja respeitava como apóstolo, não era por causa do título, é porque eles foram chamados por quem? O que torna você um líder respeitável, o que torna você um líder de autoridade na igreja, é quando a igreja sabe que quem te colocou ali foi quem? Foi Deus. Você pode ser pastor de uma grande metrópole, você pode ser pastor no interior, no mato, mas se as pessoas sabem que você foi escolhido é nisso que está a tua autoridade. A tua autoridade não depende do tamanho da igreja que você está. Às vezes é só status, é só tamanho. A autoridade é quando a comunidade vê Deus na sua vida. E aqui, lá no Novo Testamento, a escolha do apóstolo, lá em Atos 1, era aquele que tinha andado com o Senhor, que tinha visto o Senhor. Então, esses apóstolos aqui, no nível dos discípulos, eles não tiveram sucessores. Acabou lá. Hoje, essa palavra apóstolo, ela pode ser usada para o título de missionário. Então, não existe dom de apóstolo. Não existe dom de apóstolo. Tu pode se zangar o tanto que tu quiser. Não tem isso. É Bíblia. Não é isso? Não tem isso. Agora, não tem sucessores. Depois vem o que, pastor Wagner? Profetas. O profeta, essa palavra navi, não é isso? Nabi do hebraico, ela quer dizer aquele que é tomado pela unção divina e revela a palavra de Deus. O profeta era alguém enérgico, o profeta era alguém sob a inspiração do Espírito Santo, para lutar contra a imoralidade, contra o pecado. Eles não dirigiam igrejas e eles tinham ministério profético. Eliseu tinha, Elias tinha, pronto, todos tinham. Agora, prestem bem atenção. Esse ministério profético findou com eles. O que nós temos hoje é o quê? O dom. Meu Deus, o que esse povo não me entende? Nós temos o que? O dom de... Deus pode pegar o anuar e usar ele num trabalho ou no local para ele me dar uma profecia preditiva, sim ou não? Agora eu tenho que viver atrás dele para ele profetizar para mim? Ele tem ministério profético? Quem é que tem um ministério profético hoje na igreja? A palavra de Deus, que é o pastor... A proclamativa, quem é que é o profeta hoje na igreja? É o pastor que está pregando isso aqui todo dia. Fala isso não, o povo não escuta. Até porque o profeta, ele não profetiza quando ele quer. Aí é quanto? É números, não é isso? Só errei o capítulo, mas é número. Lê aí, rápido. Olha o que diz. Nós estamos falando liderança que vem do céu. Nunca, olhe para cá, nunca Moisés colocou Josué, porque Josué fosse bom, fosse amigo dele, fosse inteligente, não largava a tenda, estava do lado dele,
Porque hoje tem uma coisa, irmão, que eu acho tão feio no ministério, é quando alguém diz: pastor, se tu me ajudar, eu estou contigo. Isso é conchavo, meus irmãos. Isso é negociata. Você que é um líder, que é um líder subordinado, olhe para o teu líder e veja se ele tem Deus na vida. Admire esse teu líder quando ele tem comunhão com Deus. Fala aí, senão o povo não vai entender. O Josué tinha essas qualificações, ele era leal, era com Moisés, e era amigo de Moisés, mas quem escolheu foi Deus. Meu Deus, meu Deus. Pois é isso que nós estamos falando aqui, irmão César. O que nós estamos dizendo aqui é que hoje tem pessoas que, para se manterem na igreja, ele tem que ter uma liderança que ele dê presente para ela, que ele ajeite ela, e que essa liderança também se organize com ela, porque quem não tem chamado de Deus sustenta seu ministério com cargo, ajeitando pessoas. Quem não tem chamado de Deus é autoridade de Deus, dá presente, dá cargo, dá posição. Agora, homem escolhido por Deus, a igreja vê nele a autoridade de Deus. Como é que diz? Números 27, 16. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Quem é que é para colocar? Deus. E aqui no Novo Testamento, quem é que está dando liderança para a igreja? Deus. A liderança só presta quando ela vem de Deus, gente. Eu não estou aqui, bota para cá, Caio. Tu está filmando, rapaz, bota para cá. Eu não estou aqui para atacar pastor. Eu respeito pastor, eu sou pastor, nasci na igreja. Meu pai era pastor, eu tenho um irmão pastor. Eu tenho uma família toda envolvida na vida pastoral. Eu respeito a nossa convenção, o nosso presidente. Respeito o meu presidente, pastor Raposo. Os pastores da CEADEMA, da nossa CGADB. O que eu estou pregando aqui hoje é que Deus não dá mulambo para a igreja. Deus não dá pessoas safadas para a igreja. Deus dá homens de caráter e de vidas santa, e nós não precisamos viver adulando ninguém. Essa história, se tu me ajeitar, eu vou tentar influenciar a diretoria para ficar do teu lado. Isso é do diabo. Amanhã sim. Olha, se tu me ajeitar, se tu me levar ao presbitério, não é assim? Se tu me levar ao pastorado, olha, Moisés tinha Josué. Josué largava a tenda. O irmão César, o professor César falou aí, ele era fiel, ele estava sempre com Moisés, e tinha um irmão dele, ele vai morrer, mas ele ainda estava vivo. Só que o próprio Moisés disse assim, que eu já vi uns líderes dizendo: Moisés teve um grande defeito, não preparou o sucessor. E quem disse que isso aqui é teu para tu preparar sucessor? Sucessor é lá na política que eles fazem. Aqui quem manda é Deus. Ele é quem manda do céu, com oração. Aí Moisés, já vendo que estava terminando, ele disse: Senhor, essa obra é grande, põe um homem. Como é que diz? Põe um homem. E ele vai dizer: mas tu que é o conhecedor de tudo, quem te conhece é Deus, rapaz. Ele prescruta, como é que diz aí? Vai. E o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne. Para aí, dos espíritos de toda carne. Com ele não tem barganha, com ele não tem molecagem. Ele sabe quem é falso, ele sabe quem é verdadeiro, ele sabe quem está no ministério por dinheiro, ele sabe quem está por posição, ele sabe quem está pelo chamado, ele sabe quem está pelo amor. É ou não é? Eu perguntei para a senhora lá no museu do John Wesley. Eu dizia: minha senhora, por que que hoje aqui em Londres ninguém mais ouve falar em John Wesley? E por que que ninguém mais quer ouvir um pregador? Ela disse: meu filho, o John Wesley, sabe por que que as pessoas seguiam ele? Porque ele andava atrás das pessoas para cuidar delas, ele chorava por elas, ele andava de casa em casa, ele visitava as pessoas, ele fazia remédio para as pessoas. Quem é que não segue um líder desse? É ou não é? Os que vêm pregar aqui, até no Neemias, que aí prega, aí eles pensam que é porque eles chegaram. Não, é nós aqui o dia todinho, lutando a semana, falando com os pastores, não é assim? Jogando a igreja em oração.
3 meses orando, né, assim, e pedindo: pastor, traga a sua caravana. Tu acha que aquela velhinha lá do final do bairro vai sair só porque tu é pregador? Não, ela sai porque nós estamos chamando. Vai lá, orando, e paga ônibus. É assim ou não é? E paga ônibus, é assim. Por que o povo ia ouvir John Wesley? Eles iam ouvir porque ela disse para mim: ele tinha amor pelas pessoas. E o povo sabe quando você tem amor, quando você só tem status. É assim ou não é? Eita, meu Deus. Tem coisa, eu não sei como é que não vamos fazer hoje aqui, não. Porque vamos lá. Então, profetas, apóstolos, passaram sim ou não? Passaram. Profetas, nós já explicamos, não tem mais ministério profético. Esse negócio da irmã botar um salão lá na casa dela: eu sou profeta, venham me consultar. Tem isso aí? Então, pronto. É isso que eu sou contra. Eu não sou contra o dom da profecia. Esse evangelista aqui, tem pessoas que dizem assim: é porque o fulano tem um dom de evangelista. Não é isso não, queridos. Prestem minha atenção. Esse evangelista é aquele que prega o... Eu pergunto, Paulo, ele era doutor, não era? Mas ele evangelizava? Timóteo evangelizava? Ele diz: cumpre o teu ministério de evangelista, é só pregar o... Tem irmão que diz assim: fulano de tal tem um dom para ganhar almas. O dom dele é ganhar alma. Quem foi que disse que tem dom de ganhar alma? Meu Deus do céu, vamos estudar a Bíblia, gente. Fulano de tal tem um chamado para ganhar alma. Jesus disse assim: ide por todo. Ele disse para quem? Para todo. Meu Deus do céu. Agora pronto, fulano de tal tem um ministério. Aí pega essa palavra evangelista, aí diz: fulano de tal não é pastor de igreja, ele foi chamado para ser evangelista. Onde foi que tu encontrou isso? Só se for na tua Bíblia. Quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia manda pregar. O próprio Paulo diz: fala e não te cales. Aí pronto, aí a pessoa, isso aqui ele está dizendo: olha, primeiro, apóstolo, quem abre trabalho; profeta, o que vem com a voz enérgica; evangelista, o que prega direto; pastores, é para fazer o que o apóstolo, o que o profeta e o que o evangelista já fizeram. Só que esse pastor aqui também não é cargo, é uma função. Pastores e... Primeiro, preste outra coisa que eu vou dizer para vocês: pastor, poimen, roer, do hebraico, didáskalos, mestre, didáskaloi, mestre. O pastor, a figura aqui é de alguém que cuida, é de alguém que entra, é de alguém que dá apoio. Porque, primeiro, pastores na Bíblia, em Mateus 2, não está lá em Lucas 2, eram as figuras mais desprezadas. Não era isso? Você tem que entender isso. Naquela época, se alguém chamasse alguém de pastor, era a figura mais... Porque vivia no mato, vivia a noite toda jogada. Não é isso? Falei. É bom. Tudo isso aqui é bom, é participação. Os egípcios não suportavam pastores. Não suportavam. Então, naquela época, quando se falasse em pastor, não era esse negócio, pastor Aziel. Não tinha esse negócio aí não, meu irmão. Pronto. Mestre. O mestre, aqui você tem a figura do pastor, o que pega a ovelhinha, banha ela, cuida dela, alimenta ela, protege ela, defende ela do lobo, dorme com ela, fica lá perto do curral. Jacó disse: eu fiquei, Labão, enquanto tu dormiu, eu estava com as ovelhinhas. Era assim, pegando o sol, pegando o vento, pegando o calor e pegando o frio. E eu não deixei. E até aqui tinha prejuízo, eu pagava. Daí, e o mestre é aquele que faz o quê? Que ensina. Então o pastor é o que cuida das ovelhas. O mestre ou doutor é o professor. Agora, outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Tem gente que diz assim: fulano de tal não foi chamado para ser pastor, ele foi chamado para ser doutor de Bíblia. Outra coisa errada. Outra coisa errada que nós já ensinando errado o tempo todinho. O pastor aqui, esse como um adjetivo, como uma qualidade, é alguém que cuida, né? É claro, um substantivo, só que como qualidade, ele cuida, ele alimenta, ele sustenta a ovelha, não é isso? Agora, esse mesmo pastor que é dado por Deus, ele vai também atuar como um professor, que é o quê? Um doutor. Só que doutor aqui, meu irmão, não é de filosofia. Doutor aqui não é de geografia. Doutor aqui é da pregação. E todo pastor que aceitou Jesus, ele conhece o dono dele? Ele sabe pregar dele? Quem foi que disse lá na carta
crescei na graça e no... Pronto. E ele diz, Paulo tinha muita coisa que... Ele não disse assim, Paulo tinha coisa difícil que eu não sei. Ele diz, Paulo tem coisa difícil que os lá de fora, os loucos torcem. Mas Pedro não estava dizendo que não entendia. Porque o mesmo Jesus que o Paulo adorava, era o Jesus que o Pedro adorava. Meu irmão. E quem foi que deu a primeira pregação? Pescadorzinho velho. Quem foi que deu a primeira pregação que ganhou quase 3.000 almas? Não está aí. E ainda fiquei admirado, irmão, citando a Bíblia. Não foi assim? Vocês pensam que Davi estava falando dele, porque Davi morreu e viu a corrupção. Pronto. Vocês prenderam, ele entrou em Bíblia, ele entrou em teologia sistemática, ele entrou tudo, presciência. Não foi assim? Soberania. Aí pronto, aí ele termina. E aí ele entrou na provocação. Vocês que mataram a Cristo. Olha a mensagem. E ele era só o quê? Mas quem foi que deu aquilo ali tudinho para ele? É assim, meus irmãos. Não, eu fui chamado só para ser pastor, ou só para fazer templo. Tu não foi chamado para ser pedreiro. Foi chamado para ser pastor. Você pode fazer um trabalho de pedreiro, sim ou não? Pronto. Então, esses ministérios aqui são ministérios hoje atuantes na igreja, chamados de ministérios o quê? Ministeriais. Isso aqui não é título, isso aqui não é hierarquia. Isso aqui são funções que os homens de Deus tinham, sem qualquer hierarquia. Nós já falamos do clero, não já? Na aula passada, e falamos do laico. Do laico é o povão, não é isso? E aí a igreja criou para mandar em cima disso aqui. Aí vem, pastor Aziel, e qual é o propósito desses dons ministeriais? O final, vamos ler lá, o finalzinho. Agora vamos fechar aqui. Do qual, 16, né? Isso. Do qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Não. É o 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos lá, digam comigo bem forte. Vamos lá. Faltou um aqui, mas não vamos lembrar. Digam comigo, edificação. Edificação. Bem forte, edificação. Edificação. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. E desempenho. Quais são os 3 propósitos dos dons ministeriais? Edificação. Edificar os crentes. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoar os crentes. E desempenho. Ou seja, o trabalho do pastor é fazer com que outros crentes continuem o mesmo trabalho. Essa é a missão, gente. Essa é a missão, ok? Fechou aqui. Então vamos agora para o primeiro ponto, o ministério sacerdotal do crente. Hoje, quando nós vamos para Apocalipse 5:10, nós não vamos ler, 1 Pedro 2:9, a Bíblia diz que nós somos nação, sacerdócio. Quando você vai lá para Êxodo 19:6, antes Deus já havia chamado toda a nação de Israel para ser sacerdote, mas eles preferiram que Moisés falasse com Deus, não era isso? A partir daquele momento há uma limitação. O sacerdócio que era de todos os santos de Israel passou para a família de Arão, ok? Passou para a família de quem? De Arão. Então, aqui você pode observar que sempre Deus ele colocou um ministério sacerdotal. Então, lá no Velho Testamento tinha um ministério sacerdotal que ele tem a sua estrutura. Primeiro, vamos lá. No início, o ministério sacerdotal era desenvolvido por homens. Você vai ver lá no livro de Gênesis, que depois está lá no capítulo 4, depois que a Caim mata Abel, vem Sete, aí vem Enos. Aí começa, a partir dali, o homem começou a orar. Ali o homem começou a invocar ao Senhor. Começa o ministério de intercessão, de invocação. Mas antes, no capítulo 1, verso 5 de Jó, quem era o chefe da família para interceder e fazer sacrifício? Quem era? Era o patriarca. Isso já no período da família patriarcal. Depois, quando vem a lei, esse sacerdócio sai da família e vai para onde? Para Moisés. Mas aí o povo, era de todo o povo pediu, e o sacerdócio agora vai para quem? Para Arão, que ficou uma família, ok? Então, qual é a teologia? Eu coloquei aqui, qual é a teologia, pastor Ziel, do ministério? A teologia do ministério é que o ministério, com as suas funções, eles estão presentes na igreja para servir bem o corpo de Cristo. Escute bem, na teologia do ministério,
As funções, elas não estão presentes para tornar alguém digno. Vocês entenderam? Ele já é digno por causa da vocação que ele tem. Ah, se me botarem como diácono, vão me respeitar. Se me botarem como pastor presidente, vão me respeitar. Ah, tem até irmão que diz assim: não, irmão, aqui na igreja eu só sou um auxiliarzinho, velho. Eu sou só porteiro. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que talvez para muitos não vai soar bem, mas vocês sabiam que dentro, vamos lá, eu coloquei aqui na família sacerdotal, nós tínhamos, digam comigo, sacerdotes, levitas, profetas, reis, juízes, mestres e escribas. Tudo no Velho Testamento, esse somatório era para o bem do povo de Deus. Quais eram? Vamos lá, sacerdotes, levitas, reis, juízes, profetas, escribas, e eu coloquei aí mais, e mestres. Ou seja, Deus no livro lá de Juízes levantava homens com dons carismáticos, sim ou não? Deus levantava o rei para as funções teocráticas, sim ou não? O sacerdote era para ensinar a Torá, não era isso? Oferecer sacrifício e interceder pelo povo diante de... Essa era a estrutura do ministério. Mas qual era o objetivo desse ministério? Os levitas, por exemplo, a função dos levitas aqui era transportar os utensílios sagrados. Era a manutenção e a função do culto. Era até para carregar a arca. Vocês sabiam que tinha levita que nunca saiu daquela função. Ele viveu só para carregar. Até 50 anos ele vivia só carregando. E ele se reclamava. Sabe qual é o maior problema? É que nós estamos pensando que tem hierarquia. Primeiro, auxiliar. Procede, anda direito, senão tu não cresce. É assim? Anda direito, traz água para mim. Pronto, tu bota dinheiro na minha conta, senão eu não te levo. Primeiro para auxiliar, não é isso? Auxiliar, depois diácono. Depois, hoje tem presbítero ainda, né? Presbítero ainda tem em muitas igrejas. Depois, quarto, evangelista. Depois, quinto, pastor. Está aí. Pronto. Aí é o seguinte. Essa é a nossa hierarquia. E vocês sabiam que eu li de um certo teólogo que quem era diácono, era o ministério de diácono, ele não queria nem ser pastor nem nada, porque ele foi chamado para ser o quê? Diácono. Pronto, então eles entendiam. O problema nosso é que a gente entende isso aqui como um tipo de hierarquia. E todo ministério que Deus coloca para a igreja é para o bem do quê? Do corpo, que é a igreja. Então, se você pegar lá no Velho Testamento, tudo que Deus colocou, por exemplo, já pensou se o levita dissesse para o sacerdote: eu não carrego a arca hoje. Se todo mundo me botar para ser sumo sacerdote. E tinha deles, ainda tem mais uma coisa que você não sabe, era lançada a sorte para ver quem ia cair no turno. Tinha sacerdote que nunca pegava um turno. Nós não servimos a Deus por cargo, meus irmãos. Nós servimos pela vocação espiritual. Mas se Ele te botar em um ministério, é um privilégio. E olhe bem, não é porque tu é bom não, rapaz. É a graça de... Eu só estou aqui pela graça de Deus. Eita, rapaz. No Velho Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento. Vamos lá, digam comigo, pastores, presbítero, que aí também é um bispo, né? Vamos lá. Evangelistas, mestres, missionários, que era aí os apóstolos. Também eles são dados para o corpo da igreja, que estão aqui, são esses homens aqui, são eles que são doados para a igreja, ok? Então você tem aqui, pastor Zé, qual é o propósito da teologia bíblica do ministério? É mostrar que cada pessoa que está dentro do ministério, ele foi chamado para fazer a obra de... Todo esse ministério aqui, gente, é para discipular, é para ensinar, é para instruir. Olha os 3 propósitos do ministério, quais são os 3? Não, primeiro, qual é o primeiro? Edificar. É só esse, gente.
Meu Deus do céu, o propósito do ministério, o ministério pastoral, os dons ministeriais, só são para três coisas. Quais são as três coisinhas? Edificar, aperfeiçoar. E quando você lê o versículo seguinte, nós vamos ler aqui porque não tem mais tempo. Ele diz, para que vocês não sejam como meninos levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Pronto, o trabalho do pastor não é criar a doutrina está aí, é manter a doutrina. O trabalho do pastor é edificar o membro na verdade. Meu Deus do céu, eu não fui chamado para botar fogo em tu, rapaz. Eu não fui chamado para botar alegria em tu. A alegria quem te dá é Jesus. Quem te lavou foi Jesus. Quem te comprou foi Jesus. Quem te perdoou foi Jesus. Quem te salvou foi Jesus. Eu sou chamado só para manter a palavra, levando o crente a quê? De edificação. E o que mais? Eita, Deus não quer o corpo velho dele bagunçado. Hoje tem irmão que não tem aperfeiçoamento de nada. O bicho vem andar torto. Um dia está na Madureira, outro dia está na Assembleia de Deus, outro dia... Tem deles agora, um ontem me falou, estava pedindo até a carta para a católica. Pronto. O negócio está bagunçado. Um dia tem um pastor que deixou a Assembleia de Deus, porque disse que pediu um doce, e ele se esqueceu e disse assim, eita, se Maria trouxesse um doce. Aí quando deu fé, alguém bateu na porta dele. Maria mandou um doce para ti. Eu disse, então pronto, eu vou sair da Assembleia de Deus. Irmão, tem bagaceira no nosso meio. O corpo velho está andando o quê? Torto. A Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus, ela é pura, é sem mácula, sem ruga. A igreja de Jesus é perfeita, gente. Mas ela, para manter o equilíbrio, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter edificar. E o que mais? Temos que aperfeiçoar, sim ou não? Como é que um pedreiro aperfeiçoa uma parede veia torta? Ou ele reboca ela, bota no prumo, ou ele tem que derrubar e começar de novo. É assim que é com a igreja. O que tem de crente velho torto, meus irmãos, no nosso meio. E desempenho do... Vocês sabiam que hoje tem muito crente que não quer mais trabalhar para Jesus? Não querem fazer uma função na casa de Deus, não querem ser porteiro, não querem ser recepcionista. Tem deles que até ficar no estacionamento da igreja, acha que é um serviço o quê? Irmão, se você ficar em qualquer trabalho na obra de Deus, é obra para o Senhor, é um privilégio, ok? Falamos dos ministérios no Velho Testamento, ministério no Novo Testamento. Qual é a responsabilidade do ministério? É discipular, é fortalecer, trazendo edificação, aperfeiçoamento e o desempenho do serviço dos... O pastor tem que trabalhar para que outra geração que venha esteja pronta para fazer o mesmo serviço. Não é isso? Vantagens do ministério atualmente. O ministério atual, ele tem que fazer isso aqui, discipular, fortalecer a comunidade, fortalecer o rebanho. Esse é o trabalho. As qualidades morais exigidas, aí eu coloquei 10, mas ele não botou aqui não. 10, mas o Zé Gonçalves botou bem aqui seguindo. Botou não? Não, mandei não. 12, cadê? 12, bota para cá, Caio. Pastor que vem do céu, gente. Eita, a mensagem hoje é essa. Pastor que vem do céu. Qual é a primeira qualidade dele? Ou seja, irrepreensível aqui é que ninguém tem nada a dizer dele. Ele não tem nada que leve ele para a cadeia. É sem acusação válida. Porque às vezes tem pessoas que mentem contra um obreiro, mentem contra um pastor, e as acusações são o quê? Levianas, mentirosas. Tem muitos aí. Depois, bem casado, homem fiel, marido de uma só. Aí tem deles aí que já teve 5. É claro, bota para cá. Eu sei que teve caso aí de pastores, bota pra cá. Eu sei que teve caso aí de pastores que ele fez de tudo para viver com a mulher. Lutou para viver com ela, mas ela quis a vadiagem, ela quis o mundo. Eu mesmo conheço um pastor amigo meu, que ele viveu com a esposa mais de 30 anos, e ela não queria viver bem com ele, ela namorava com outros homens. Então, foi necessário ele esperou esse tanto de tempo, e aí depois ele se casou. Eu estou colocando aqui entre parênteses, não é assim? Agora, o que tem de homem aí, o que tem de cantor, o que tem de pregador, que a gente topa ele, um dia ele está com a mulher e no outro dia já é
E cada uma mais novinha do que a outra. Fica com a tua, rapaz. Fica com a tua. Se o cabelo dela ficou duro, ajeita. Se tu tá achando que ela ficou feia, foi ela que casou contigo quando tu era feio também. Dia desse eu fui na casa de um amigo meu, e quando eu entrei lá, aí eu vi a foto. Que é isso ali, irmão? Era eu quando era jovem. Eu disse, tira isso aí, rapaz. A Bíblia diz que os abutres vão onde tem coisa feia. Tira. Ele diz, não, pastor, é para me lembrar do que eu era. E é verdade. Se lembra, toda hora ele troca de mulher. É aqui? Temperante é o quê? Equilibrado. E o quê? Mente limpa. O que tem deles aí que estão dirigindo, mas a mente é o quê? Mente suja. Não pode ver uma irmã passando que ele fica doido. O que mais? Sóbrio. Ele é prudente, ele é o quê? Controlado. Sabe falar, sabe a hora de agir, porque o Espírito Santo está. Isso é presente que vem do céu. O que mais? Modesto. É o quê? Boa conduta. O que mais? Ele sabe cuidar, ele sabe respeitar, ele recebe na sua casa. E o que mais? Ele sabe, ele tem disposição para pregar mensagens positivas. Não é mensagenzinha de tópico, não, é estudando Bíblia. Ok? E o que mais? Não dá, não gosta de beber. Tem deles aí que quando começa a falar, a boca está cheia de 51. Velho barreiro. Não gosta de briga. Não é briguento. Pronto. E o que mais? Não é? É avarento, é altruísta, não gosta de dinheiro, não é doido por dinheiro. Ele foi chamado, foi para pregar o evangelho. Faz o quê? Governa bem, sabe líder. Pronto, você chega na casa dele, os meninozinhos. Tem pastor aí que a gente chega na casa dele, nem os filhos dele falam com a gente. Mal educados. Ele não soube liderar a casa. Administrar isso. Não, neófito. Neófito aqui tem dois sentidos. Aquele que ninguém ouve falar da fé dele, é uma fezinha recente. E não tem maturi, e foi recém. Se foi plantadinho agora não dá. Não dá. Pronto, ok? Então aqui, olha, nós temos as qualidades ministeriais. Queridos, aqui nós temos toda essa estrutura. Nós já falamos aqui sobre essas doutrinas. Medite nisso, que Deus te abençoe para todos sempre. Vamos orar.